Sermão de Agostinho de Hipona, As 10 Virgens. Agostinho é um dos maiores nomes da história cristã, um grande teólogo e um homem muito usado por Deus. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Vocês que estavam presentes ontem se lembram de minha promessa, a qual com a ajuda do Senhor será cumprida hoje. Não somente a vocês, mas aos muitos outros que também se reuniram aqui. Não é questão fácil dizer quem são as 10 virgens. 5 das quais são sábias e as outras 5 tolas. Não obstante, de acordo com o contexto dessa passagem, a qual desejei que fosse lida hoje novamente a vocês, amados, não penso até onde o Senhor me conceder entendimento que esta parábola ou similitude relacione-se somente com essas mulheres. Estas, por sua santidade peculiar e mais excelente, são chamadas virgens na igreja, as quais por um tempo mais habitual também chamamos as religiosas. Mas se não me engano, essa parábola se relaciona com a totalidade da igreja. No entanto, embora devamos entendê-la somente acerca daquelas que são chamadas as religiosas, não são 10? Deus proíba que tão grande companhia de virgens seja reduzida a tão pequeno número. Porém, talvez alguém diga, mas e se embora sejam tantas em profissão exterior, contudo na verdade sejam tão poucas, que escassas 10 podem ser encontradas? Não é assim, pois se ele tivesse querido dizer que as virgens boas só deveriam ser entendidas pelas 10, ele não teria representado 5 tolas entre elas. Se este é o número das virgens que são chamadas, por que as portas são fechadas contra 5? Entendamos, amados irmãos, que esta parábola se relaciona com todos nós, isto é, com toda a igreja, não somente com o clero de quem falamos ontem, nem somente com o laicato, mas com todos em geral. Então, por que as virgens são 2 grupos de 5? Estas virgens são todas almas cristãs. Mas para que eu possa lhes dizer o que pela inspiração do Senhor penso, não são almas de todo tipo, mas as almas que têm fé e parecem ter boas obras na igreja de Deus, e não obstante, até entre elas 5 sábias e 5 tolas. Primeiro, vejamos por que são chamadas 5 e por que virgens, e depois consideremos o restante. Cada alma no corpo é denotada pelo número 5, porque faz uso dos 5 sentidos. Não há nada de que tenhamos percepção pelo corpo, senão pela porta de 5 dobras: a visão, a audição, o olfato, o paladar ou o tato. Aqueles que se privam da visão ilícita, da audição ilícita, do olfato ilícito, do paladar ilícito e do tato ilícito, por causa da sua incorrupção, receberam o nome de virgens. Mas se é bom abster-se dos estímulos ilícitos dos sentidos, e por conta disso, cada alma cristã recebeu o nome de virgem, por que 5 são admitidas e 5 rejeitadas? Todas são virgens, e não obstante, 5 rejeitadas. Não é o bastante que sejam virgens e que tenham lâmpadas. São virgens por causa da abstinência do uso ilícito dos sentidos. Têm lâmpadas por causa das boas obras, de cujas boas obras o Senhor disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Outra vez ele diz aos discípulos: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lucas 12:35. Nos lombos cingidos está a virgindade, nas candeias acesas, as boas obras. O título de virgindade não é normalmente aplicado aos casados. Contudo, até neles há certa virgindade de fé que produz castidade de casados. Saibam, santos irmãos, que todo aquele que, como a tocar a alma, tem fé incorrupta, pratica abstinência de coisas ilícitas e faz boas obras, não é adequadamente chamado de virgem. Toda igreja que consiste em virgens, meninos, homens casados e mulheres casadas, é por um nome chamada de virgem,
Como provamos isso? Ouçam a declaração do apóstolo Paulo, que diz somente às mulheres religiosas, mas a toda a igreja. Ele não diz somente às mulheres religiosas, mas a toda a igreja. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E por que devemos nos precaver contra o diabo, o corruptor dessa virgindade? O apóstolo acrescentou: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Poucos têm virgindade física. No coração, todos devemos tê-la. Se a abstinência do que é ilícito, é bom, pelo que recebeu o nome de virgindade, e as boas obras são louváveis, que são significadas pelas lâmpadas, porque 5 são admitidas e 5 rejeitadas? Se há uma virgem e uma que leva a lâmpada, que contudo não é admitida, onde ela se verá, que nem preserva a virgindade das coisas ilícitas, e que nem desejando ter boas obras anda em trevas? Destes, meus irmãos, sim, destes vamos tratar. Aquele que não vê o que é mal, aquele que não ouve o que é mal, aquele que desvia seu olfato dos fumos ilícitos e seu paladar da comida ilícita, dos sacrifícios, aquele que recusa o abraço da esposa de outro homem, reparte o pão com os famintos, traz o estranho à sua casa, veste os desnudos, reconcilia os litigiosos, visita os doentes, sepulta os mortos. Ele com certeza é uma virgem, ele com certeza tem lâmpadas. O que mais buscamos? Algo, contudo, ainda busco. O Santo Evangelho me colocou nessa busca. Está escrito que até entre essas 10 virgens que levam lâmpadas, algumas são sábias e algumas tolas. Como vemos isso? Como fazemos distinção? Através do óleo. Alguma coisa grande, alguma coisa sumamente grande significa este óleo. Vocês acham que não é o amor? Isto dizemos à medida que investigamos o que é. Não nos aventuramos a julgamento precipitado. Eu lhes direi porque o amor parece estar significado pelo óleo. O apóstolo diz: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 12, 31 e 13, 1. A caridade é o caminho acima dos demais, a qual com boa razão está significada pelo óleo, pois o óleo mantém-se acima de todos os líquidos. Coloque a água, derrame o óleo, e este se manterá sobre a água. Coloque o óleo, derrame a água, e o óleo ainda assim permanecerá sobre a água. Se você mantiver a ordem habitual, ele ficará no ponto mais alto. Se você mudar a ordem, ele continuará no ponto mais alto. A caridade nunca falha. Tratemos agora das 5 virgens sábias e das 5 virgens tolas. Elas desejavam ir ao encontro do esposo. Qual é o significado de sair ao encontro do esposo? Ir com o coração, estar esperando por sua vinda. Mas ele tarda. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. O que significa todas? Tanto as tolas quanto as sábias tosquenejaram todas e adormeceram. Este sono é bom? O que quer dizer este sono? É que com a tardança do esposo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, 12. Devemos entender este sono assim? Não gosto disso. Eu lhe direi por quê. Porque entre elas estão as virgens sábias. E certamente quando o Senhor disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ele continuou dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo 13 do mesmo capítulo. Onde estariam essas virgens sábias? Elas não estão entre aquelas que vão perseverar até o fim? Elas não seriam admitidas entre todas, irmãos, por nenhuma outra razão, senão porque elas perseverariam até o fim. Nenhuma frieza de amor se insinuou sobre elas.
Nelas o amor não esfriou, mas conserva seu brilho até o fim. E porque brilham até o fim, as portas do esposo estão abertas para ela. É dito a elas que entrem como aquele servo excelente. Entra no gozo do teu Senhor. Qual é o significado de todas dormirem? Há outro sono do qual ninguém escapa? Lembram-se da declaração do apóstolo? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Ou seja, concernente aqueles que estão mortos, porque eles são chamados os que já dormem, mas estão no seu próprio dia? Então todas dormiram. Vocês acham que pelo fato de alguém ser sábio, não morre? Seja virgem tola ou sábia, todas sofrem o sono de morte igualmente. Mas os homens dizem continuamente para si mesmos: eis que o dia do julgamento está vindo. Tantos males estão acontecendo, tantas tribulações se multiplicam. Vejam, todas as coisas que os profetas disseram estão quase cumpridas. O dia do julgamento já está às portas. Aqueles que falam assim em fé superam astuciosamente tais pensamentos para encontrarem-se com o esposo. Mas vejam, guerra sobre guerra, tribulação sobre tribulação, terremoto sobre terremoto, fome sobre fome, nação contra nação, e o esposo ainda não veio. Enquanto se espera que ele venha, todos os que dizem: vejam, ele está vindo, e o dia do julgamento nos encontra aqui, dormem. Enquanto dizem isso, continuam a dormir. Que cada um de nós tenha em vista este seu sono e persevere até o seu sono de amor, que o sono o ache esperando assim. Pois suponha que ele dormiu. Aquele que dorme não ressuscitará? Então todas dormiram? Tanto as sábias quanto as virgens tolas na parábola, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O que é a meia-noite? Quando não há nenhuma expectativa, absolutamente nenhuma convicção, a noite indica ignorância. O indivíduo faz um cálculo consigo mesmo. Vejam, tantos anos se passaram desde Adão, e os 6.000 anos estão se completando, e então, imediatamente, de acordo com a computação de certos expositores, o dia do julgamento virá. Contudo, esses cálculos vêm e passam, e ainda a chegada do esposo tarda, e as virgens que haviam ido encontrá-lo dormem. E vejam, quando ele não é esperado, quando os homens dizem: os 6.000 anos foram esperados e passaram-se, como saberemos quando ele virá? Ele virá à meia-noite. O que significa virá à meia-noite? Virá quando vocês não estiverem cientes. Porque ele virá quando vocês não estiverem cientes? Ouçam o próprio Senhor. Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1,17. O dia do Senhor, diz ao apóstolo, virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5,2. Portanto, vigiem de noite, para que não sejam surpreendidos pelo ladrão. Pois o sono da morte, quer vocês durmam ou não, virá. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Mateus 25,6. Que clamor foi este? Senão acerca do qual o apóstolo diz: no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta? Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. E quando o clamor foi dado à meia-noite, aí vem o esposo. O que se segue? Então, todas aquelas virgens se levantaram. O que significa todas elas se levantaram? Vem a hora, disse o próprio Senhor, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 28 e 29. Então, ante a última trombeta, todos se levantarão. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas,
com as suas lâmpadas. Mateus 25, 3 e 4. Qual é o significado de não levaram óleo em suas vasilhas? O que quer dizer em suas vasilhas? Em seus corações. O apóstolo diz: nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência. Ao óleo, o óleo precioso, este óleo é proveniente do dom de Deus. Os homens podem pôr óleo em suas vasilhas, mas não podem criar azeitona. Vejam, eu tenho óleo, mas vocês criaram óleo? É proveniente do dom de Deus. Vocês têm óleo. Levem-no consigo. O que é levá-lo convosco? Tenham-no dentro de si para agradar a Deus. Essas virgens tolas que não levaram óleo consigo desejam agradar os homens mediante essa abstinência, por meio da qual são chamadas virgens, e mediante suas boas obras, quando parecem levar lâmpadas. E se desejam agradar os homens e por conta disso fazem todas as obras louváveis, elas não levam óleo consigo. Se vocês levam-no consigo, levam-no no interior onde Deus vê. Ali levam o testemunho de sua consciência. Pois aquele que anda para ganhar o testemunho de outrem, não leva óleo consigo. Se vocês se privam das coisas ilícitas e fazem boas obras para serem louvados pelos homens, não há óleo interior. E assim, quando os homens começam a deixar seus louvores, as lâmpadas falham. Observem, amados, antes que essas virgens dormissem, não está escrito que as lâmpadas se apagavam? As lâmpadas das virgens sábias queimavam com óleo interior, com a garantia de uma boa consciência, com uma glória interior, com uma caridade interna. Contudo, as lâmpadas das virgens tolas também queimavam. Por que queimavam? Porque ainda não havia falta dos louvores dos homens. Mas depois que se levantaram na ressurreição dos mortos, elas começaram a preparar as lâmpadas, ou seja, começaram a se preparar para prestar contas a Deus das suas obras. E porque não há ninguém a louvar, cada um está inteiramente engajado em sua própria causa. Não há ninguém que não pense em si mesmo, então não havia ninguém para lhes vender óleo. Assim as lâmpadas começaram a falhar, e as tolas correram até as 5 sábias e disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mateus 25, 8. Elas procuravam o que se acostumaram a buscar, para brilhar com o óleo de outrem, para andar segundo os louvores de outrem. Porém, as sábias disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Versículo 9 do capítulo 25 de Mateus. Esta não era a resposta daqueles que dão conselho, mas daqueles que escarnecem. Por que elas escarneceram? Porque eram sábias, porque a sabedoria estava nelas. Porque elas não eram sábias de si mesmas, mas a sabedoria estava nelas, acerca da qual está escrito em certo livro: ela dirá àqueles que a menosprezam, quando eles caíram nos males que elas pronunciou: eu rirei em sua destruição. O que significa então esta zombaria das virgens sábias diante das tolas? E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Vocês que nunca viveram bem, mas pelo fato de os homens os louvarem, eles vendiam óleo. O que significa lhes vendiam óleo? Vendiam louvores, elogios. Quem vende elogios, senão os lisonjeiros? O quanto teria sido melhor vocês não terem aquecido com os lisonjeiros e terem levado óleo consigo. E em prol de uma boa consciência terem feito todas as boas obras. Então vocês podem dizer: o justo me corrigirá em misericórdia e me reprovará, mas o óleo do pecador não engordará minha cabeça. Antes, ele diz: que o justo me corrija, que o justo me reprove, que o justo me esbofeteie, que o óleo do pecador engorde minha cabeça. O que é o óleo do pecador, a não ser as blandícias do lisonjeiro? Então, ide antes aos que vendem. Isto vocês se acostumaram a fazer.
mas nós não lhe daremos. Por quê? Não seja caso que nos falte a nós e a vós. O que significa não seja caso que nos falte? Isto não foi falado em falta de esperança, mas em humildade sóbria e piedosa. Pois embora o homem bom tenha uma boa consciência, como ele sabe como Deus pode julgar quem não é enganado por ninguém? Ele tem uma boa consciência, nenhum pecado concebido no coração o solicita. Contudo, ainda que sua consciência seja boa por causa dos pecados diários da vida humana, ele disse a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas. Considerando que ele fez o que vem a seguir, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele repartiu o pão aos famintos de coração ele vestiu os desnudos, daquele óleo interior ele fez boas obras, e contudo, nesse julgamento, até a sua boa consciência treme. Vejam então o que significa dar-nos do vosso azeite. Foi dito a elas: ide antes aos que vendem. Considerando que vocês estavam acostumados a viver segundo os louvores dos homens, vocês não levam óleo consigo, mas não lhe podemos dar nada, para que não seja caso que nos falte a nós e a vós, pois dificilmente julgamos a nós mesmos, quando menos julgaremos vocês. O que significa dificilmente julgamos a nós mesmos? Porque quando o rei justo se assentar no trono, quem se gloriará que o seu coração é puro? Pode ser que você não descubra nada em sua própria consciência. Mas aquele que vê melhor, cujo olhar divino penetra as coisas mais profundas, descobre algo. Ele vê que pode ser algo, ele descobre algo. Quanto é melhor você lhe dizer: não entres agora em julgamento com teu servo. Quanto melhor, perdoa-nos as nossas dívidas. Porque também lhe será dito, por causa dessas tochas, por causa dessas lâmpadas, tive fome e deste-me de comer. E então? As virgens tolas também não fizeram o mesmo? Sim, mas elas não o fizeram diante dele. Como fizeram? Conforme que Deus nos livre. Ele disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6, 1 e 5. Elas compraram óleo, deram o preço, não foram defraudadas pelos louvores dos homens. Buscaram os louvores dos homens e os tiveram. Esses louvores dos homens não as ajudaram no dia do julgamento. Mas as outras virgens, como fizeram? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele não disse: podem glorificar você, porque você tem óleo de si mesmo. Orgulhe-se e diga: eu tenho, mas tenho óleo dele. E que tens tu que não tenhas recebido? Assim, desse modo, agiu uma e de outro a outra. Não é de se admirar que, tendo elas ido comprá-lo, enquanto buscavam por pessoas por quem serem louvadas, não acharam nenhuma. Enquanto estão buscando por pessoas por quem serem consoladas, não acham nenhuma. Que a porta é aberta e o esposo chega. A noiva, a igreja, é glorificada com Cristo, para que os vários membros se reúnam no seu todo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. Então as virgens tolas vieram em seguida, mas tinham comprado ou encontrado óleo de quem pudessem comprar? Portanto, acharam as portas fechadas, passaram a bater, mas era muito tarde. É dito, e é verdade, não se trata de declaração enganosa. Batei e abrir-se-vos-á. Mas agora, quando é o tempo da misericórdia, e não quando é o tempo do julgamento. Pois esses tempos não podem ser confundidos, visto que a igreja canta ao seu Senhor da misericórdia e julgamento.
É o tempo da misericórdia. Arrependam-se. Vocês podem arrepender-se no tempo do julgamento? Então vocês serão como essas virgens contra quem a porta estava fechada. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O quê? Elas não se arrependeram por não terem levado consigo óleo? Sim, mas de que proveito foi o seu último arrependimento, quando a verdadeira sabedoria escarneceu delas? Portanto, a porta estava fechada. E o que lhes foi dito? Eu não vos conheço. Ele não as conhecia. Aquele que conhece todas as coisas não as conhecia? O que ele quer dizer com eu não vos conheço? Eu as repilo. Eu rejeito vocês. Segundo o meu conhecimento, eu não as conheço. Meu conhecimento não conhece vícios. Agora, isto é coisa maravilhosa. Não conhece vícios e julga os vícios. Não os conhece na prática. Julga reprovando-os. Assim, não vos conheço. As 5 virgens sábias vieram e entraram. Quantos de vocês, meus irmãos, estão na profissão do nome de Cristo? Que haja entre vocês as 5 sábias, mas que não sejam somente 5. Que haja entre vocês as 5 sábias que pertencem a esta sabedoria do número 5. Pois a hora virá, e vem quando não sabemos. Virá meia-noite. Vigiem. Assim, o Evangelho conclui. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Mas se todos dormimos, como vigiaremos? Vigiem com o coração, vigiem com fé, vigiem com esperança, vigiem com amor, vigiem com boas obras. E então, quando dormirem no corpo, virá o tempo em que vocês ressuscitarão. E quando vocês estiverem ressuscitado, preparem as lâmpadas. Então não se apagarão mais, serão renovadas com o óleo interno da consciência. O noivo os abraçará no seu abraço espiritual. Ele os trará à sua casa, onde vocês nunca dormirão, onde sua lâmpada nunca se apagará. Porém, no momento estamos no trabalho, e as nossas lâmpadas alumiam entre os ventos e as tentações desta vida. Mas deixemos que nossa chama queime fortemente e que o vento da tentação aumente o fogo em vez de apagá-lo.